Bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melangia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2024, né, do ano passado, primeira aplicação caderno azul. E agora a gente vai para a questão 50, tá bom? Questão 50, ela é bem interessante. Ela descreve sobre os nascimentos, né, Porto Alegre, né, enfim, o comando, né, os diferentes pontos de vista presentes do texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, o quê? Então, vamos ler o texto. O bispo Bartolomeu de las Casas é um homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite destas terras, né? Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que sustentam as minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América. Voz dos mudos, teimoso defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças. Denunciador de quem, por cobiça, converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Então, ele quer saber que os diferentes pontos de vista, né, presentes no texto, que eles expressam que esse bispo, ele era o quê? Então, olha só. Enxercrado pelos reis e reverenciado pelos religiosos do local. B, detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos do lugar. C, menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da região. D, desrespeitados pela metrópole e adorado pelos invasores da Espanha. Ou é desacatado pelos excluídos e valorizados pelos negociantes de negros? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo, tentaram fazer 50B, tá? Claro. Por quê? O que acontece? Aqui, ele era odiado, detestado pelos colonizadores, né? E respeitado por quem? Pelos povos, pelos negros. Olha só. O texto descreve claramente que o bispo Bartolomeu, né, de las Casas, é o homem mais odiado na América, tá? Por quê? Para eles, pelos colonizadores, ele era o anticristo, né? O açoite das terras, né? Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojassem os escravos índios e filhos dos conquistadores. O que será deles nos braços que sustentam as lavouras? As novas leis estão arrancando comida de suas bocas. Enfim, para eles, Las Casas é o homem mais amado da América, a voz dos mudos, teimoso defensor que recebe o tratamento que o esterco das praças, enfim, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o lobo faminto de carne humana. O que acontece? Ele fazia exatamente o contrário do que os colonizadores queriam, né? Claro, os colonizadores aqui queriam a escravidão. Ele defendia quem? Os escravos, os índios. Ou seja, se ele era contra os colonizadores, né, se ele pregava amor, enfim, se ele pregava algo totalmente diferente, contraditório do que era a escravidão, enfim, se ele ajudava os índios e os negros, claro que ele seria detestado pelos colonizadores, né? Então, ele era detestado pelos colonizadores e respeitado por quem? Pelos povos do lugar. Que povos? Os índios, os escravos, né? Escravos índios e filhos dos conquistadores, enfim, o povo, né, que ele defendia, né? Então não é encercado pelos reis, não. Menosprezado pela colônia, idolatrado por governantes, não. Desrespeitado pela metrópole, não, tá? Desacatado pelos excluídos e valorizados pelos negociantes, muito menos, né? Ele defendia os negros, ele defendia os índios, ele defendia o amor, né? A paz, a humanidade, enfim. Por esse motivo, é claro que ele vai ser detestado por quem? Pelos colonizadores, né? Que apoiavam a escravidão, né? Por esse motivo. Enfim, vamos para 51, né? A questão 51 descreve o seguinte, a valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas pelo salão realizando giros em torno de si mesmos em postura fechada. Pelo fato de ser dançada aos pares em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval. Como, gente, desculpa pelo barulho, tá? Enfim,
pelo fato de ser dançada aos pares, em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes. Originária, as danças campestres e folclóricas do século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia, retomando posteriormente. Enfim, interessante, né? Ele descreve sobre a questão da dança, né? Da valsa medieval, enfim. Aí a pergunta, ela descreve pra gente o seguinte: a expressão cultural descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar o quê? Então, por que que ela foi rejeitada, né, no início da Idade Moderna? O que que ela congregava? A. Traços advindos da feitiçaria nórdica. B. Práticas inspiradas em rituais pagãos. C. Regras decorrentes do período renascentista. D. Compassos produzidos por territórios colonizados. Ou E. Elementos provenientes de segmentos populares. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso a letra E, tá? Por que ela foi rejeitada no início da Idade Moderna? A própria questão ela descreve que ela, a valsa vienense, né, a mais antiga das danças de salão tradicional, que é dançada desde a Idade Média, né? Olha só, ela descreve que o quê? O que que acontecia? Os pares davam voltas pelo salão, realizando giros em torno de si mesmos, enfim, postura fechada. Pelo fato de ser, tá? De ser dançadas pelos pares em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições pelos bons costumes. Você já viu aquele filme? Me lembra muito aqueles filmes do Zorro, né? Que tem aquelas danças. Se vocês já viram, igual nesse GIF aqui, enfim, e tem aquelas danças, né? Não sei porque isso me lembra muito esse filme, essas danças, né? Enfim, voltando à questão. Por quê? O que seria a letra E, né? Exatamente por conta disso. Ah, por quê? Porque antigamente isso era visto como infringir os bons costumes, né? Ah, porque aí a originária das danças campestres e folclóricas, né? Que aconteceu isso. Então, a aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita em relação com a cultura plebeia, retomando posteriormente. Para eles, esse tipo de dança infringia os bons costumes, tá? Então, por esse motivo, por que no início ela foi rejeitada? Exatamente por isso. Ao ver deles, era uma dança, né, de contato íntimo, algo mais, como diz aqui, para eles, sofrer proibições por infringir maus costumes, e por isso que ela foi rejeitada, né? Por quê? Por quê? Porque ela veio de elementos provenientes de segmentos populares, né? Eram danças populares, né? Que ela imitava isso. Claro que depois isso foi mudando ao longo do tempo, né? Mas no começo causou certa estranheza, porque ao ver deles, né, estavam infringindo os maus costumes. Então não é nada de questão de advento de feitiçaria, práticas inspiradas em rituais pagãos, regras renascentistas, não. Para eles, ao ver, isso é uma dança que está infringindo os maus costumes naquela época, né? Algo diferente dos costumes daquela época. Enfim, por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá bom? Então tá, né? Vamos agora pra 5-2, né? Não é isso? Isso, 5-2. O Black Lives Matter vai além do nacionalismo estreito que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver como os negros e comprar produtos dos negros, e mantém frente o movimento Homens Negros Heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras homossexuais, transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros de todo o espectro de gêneros. É um movimento, né? O movimento Black Lives Matter organiza-se à procura de definir-se politicamente. Quem não entende, não sabe o que é essa expressão, tá? Uma forma de se manifestar, né? Que significa vidas negras importam, tá? Então, virou um símbolo, tá? Um marco de luta, né? De protesto aí contra várias coisas, tá? Vários crimes, enfim. É bem interessante, virou um símbolo, um marco essa expressão, né?
Aí a pergunta é a seguinte: a reivindicação do movimento norte-americano apresentada no texto consiste na necessidade do quê? A. Manter a conquista dos direitos sociais. B. Integrar a diversidade de grupo identitário. C. Priorizar a preservação de culturas africanas. D. Defender a adoção de valores supremacistas. Ou é permitir a permanência do modelo androcêntrico. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo, tentaram fazer. Aqui 52 é B, tá? É B porque ele quer saber a reivindicação do movimento norte-americano. Que movimento? Black Lives Matter, né? Que é Vidas Negras Importam. Apresentado no texto, consiste na necessidade do quê? Então, o que acontece? O texto, ele descreve, né? O Black Lives Matter, que ele vai além do nascimento do estreito, tá? Que ele pode prevalecer no seio das comunidades. Ou seja, não se restringe só a uma pessoa negra, hétero, enfim. Ele descreve que isso se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver como os negros, ou seja, vai muito além do que a pessoa apenas ser negra, né? Enfim, ela amar a cultura negra, né? E lutar, né, pelos direitos de todas as pessoas negras, independente das regras, do gênero, enfim, né? Dos gostos, né? Ó, pessoas negras, homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas também, né? Deficientes, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros e de todo o espectro de gêneros, ou seja, vidas negras importam. Então vai muito além do que apenas a pessoa ser negra. Por esse motivo que é a B, tá? Não é só manter a conquista de direitos sociais, né? Vou fazer um xizinho aqui. Não é só preservação das culturas africanas, defender a adoção de valores, permitir. Não. Aqui no caso é a B, porque vai muito além do que isso, né? É integrar a diversidade do grupo identitário, ou seja, homossexuais, transexuais, negros, incapacitados, né, pessoas com negros deficientes, sem documentos, enfim, vários, né, ou seja, vidas negras importam, aqui no caso, todos os grupos de pessoas negras, independente do gênero, religião, opção sexual, enfim, né, se a pessoa tem deficiência, enfim, vidas negras importam. Esse que é o slogan, né? Todo tipo de vida negra importa. Então, a questão aqui da pergunta, né, a resposta da pergunta é a B, por quê? Porque integrar a diversidade do grupo identitário, ou seja, várias pessoas, né? Independente de escolha, enfim, apoiar o grupo das pessoas negras, né? Por esse motivo aqui que é a B, tá? A diversidade desse grupo identitário, né? Ou seja, por esse motivo que é a B, tá bom? Então tá, vamos para 53. Questão 53. A desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionado a... Então, a gente tem aqui, primeiramente, isso é uma questão de geografia, né? A gente tem aqui, primeiramente, um gráfico, tá? Um gráfico. Nesse gráfico, ele descreve pra gente diferenças entre inundação gradual e brusca. Então, a gente tem a velocidade e a duração de tempo. Tem a inundação brusca e a inundação gradual, né? Representando aqui nos pontinhos. Então, ele quer saber a desproporção da velocidade e tempo de duração. Então, ele quer saber velocidade e tempo de duração. Nos tipos de inundação destacados, é condicionado pelo o quê? Então, olha só. A, pela variabilidade solar anual. B, pela temperatura de média mensal. Declividade do relevo local. D, dinâmica tectônica regional. Ou E, gradação da turbidez fluvial. Então, pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Por quê? Isso vai se tratar da questão do relevo local, tá? Quando existe uma inundação brusca, isso tem a ver com a questão da chuva também. Não tem nada a ver com as outras, tá? Tem nada a ver com... Eu tenho que marcar X, eu tô marcando uma vez. Tem nada a ver com as outras. Isso se trata do quê? Da declividade do relevo, tá? A gente tem a questão da velocidade de tempo de inundação. Isso tem a ver, para vocês, para ficar mais fácil para vocês, inundação brusca. O que seria inundação brusca? Esse aqui, quando a água escoa com alta velocidade, tá? O que causa enxurradas, ela vai com mais rapidez. E gradual é aos poucos. Já é o oposto, já é aos poucos. Isso tudo tem a ver com a declivicidade do relevo, tá?
E tudo isso aqui tem a ver, esse processo, tá? Esse processo acontece devido à questão do relevo. Então, brusca, ela vai mais rápido. Gradual, ela já é mais lenta. Mas tudo isso tá ligado a essa questão da declivicidade do relevo, tá bom? Não tem nada a ver com questão de temperatura, enfim, dinâmica tectônica, não. Tem a ver com relevo, tá? Relevo. Que a gente tem aqui, ó, inundação brusca, quando aquele relevo, ele tá mais... o próprio nome já descreve, brusca, né? É algo rápido, que provoca aquelas inundações, né? Que a gente vê, né? Os rios estão mais cheios, enfim, aquelas grandes inundações. E a questão da inundação gradual, ela já é mais lenta, tá bom? Mas isso tudo tem a ver com a questão de relevo local. Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá bom? Questão do relevo, belezinha? Então, tá. Vamos agora para a questão 54, é isso? Isso. 54. Questão 54. Com base na reflexão sustentada no texto, o preconceito da identidade é responsável por um tipo de injustiça. Vamos ler o texto, né? Revista Princípios. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito de identidade, gênero e raça. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, o falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Então, a pergunta é a seguinte: com base na reflexão sustentada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça o quê? A. Estética, que normatiza os padrões corporais. B. Sensorial, que privilegia as habilidades visuais. C. Afetiva, que impede a expressões emocionais. D. Epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Ou E. Econômica, que perpetua as desigualdades materiais. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausar o vídeo, tentando fazer. Aqui no caso é epistêmica, tá? É a origem disso, tá? É como um todo, né? Aqui no caso epistêmica tá como um todo, tá? É sobre quem fala isso, sobre quem descreve isso, né? Então, com base na reflexão sustentada, o preconceito aqui, ó, de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Por quê? É aquele famoso ditado, né? O preconceito vem não somente pelo que está acontecendo, assim, por quem fala, de onde vem essa fala, né? Muitas pessoas, infelizmente, não têm um lugar de fala delas, né? Por esse motivo que não é estética, sensorial, afetiva, econômica. Aqui no caso, um exemplo, por exemplo, se você tem, por exemplo, um relato, né? Vamos colocar aqui de autoridade, né? Eu já vi muitos casos assim, de pessoas serem acusadas por um crime que não cometeram, simplesmente, e as outras pessoas acreditarem em outros, simplesmente por questão social, por estar... aqui no caso, por quem fala, né? Muitas pessoas, às vezes, vão acreditar em pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que quem não tem esse poder aquisitivo, né? Do que uma simples pessoa, né, de condições financeiras baixas. Isso aqui vale para qualquer coisa, tá? Independentemente de gênero, raça, aqui no caso, né, é religião. Aqui, e sim no local de fala, tá? A questão epistêmica aqui, que prejudica trocas informacionais, é que esse preconceito vem principalmente dessa questão epistêmica, tá? Um exemplo disso são várias acusações que a gente vê, né? Principalmente nas redes sociais, né? Enfim, vários locais, né? Por exemplo, se tem uma pessoa... A gente vê muito, até em novela, em filmes, né? Pessoas que são acusadas injustamente de algo que elas não cometeram, né? De coisas graves, de roubos, por exemplo, né? Quem vai acreditar em quem? Vai acreditar na dona, por exemplo, de uma empregada, de uma faxineira, enfim. Vai acreditar na dona só porque ela tem um poder aquisitivo maior. Aqui, gente, isso é só um exemplo, tá? Que a gente vê em filmes, enfim, mas em tudo, tá? Em local de falas, enfim. Em quem você vai acreditar? Às vezes a pessoa sofre uma injustiça, mas ela é acusada de algo que ela não fez. Por quê? Justamente pela posição social. Enfim, epistêmico aqui está referindo a tudo isso, tá? No local de fala, né?
enfim, a gente vê muita coisa de exclusão, né? Simplesmente por conta até mesmo de posição social, tá? Enfim, aqui exatamente vai ser epistêmico por quê? Porque isso epistêmica, né, que prejudica trocas informacionais. O texto ele descreve exatamente sobre a questão de preconceito, tá? Identidade, raça, gênero, enfim, formas de preconceitos que tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social, tá? Claro, a gente vê muitas pessoas acusando, por exemplo, moradores de rua simplesmente por eles serem moradores de ruas, né? Que é um exemplo. Às vezes, um morador de rua tá lá pedindo dinheiro, a única coisa que ele pode fazer, e as pessoas criticam, por que não trabalha? Mas também, enfim, né? Comentários preconceituosos do tipo. Mas tá, beleza, mas se você for analisar, né? Se a pessoa tentar ver do lado humano, por que ele tá ali? Será que ele tinha família, né? Talvez ele tinha família. O que aconteceu para ele estar ali, né? Mesma coisa, as pessoas acusarem as outras, mas não conhecem o contexto, não conhecem a história, enfim, né? Aqui no caso, gente, como eu disse, vai muito além do que isso, tá? Posição social, enfim. É só um exemplo, isso é um dos exemplos para poder, né, comparar, enfim. É, exatamente por isso, a questão aqui é, com base na reflexão citada no texto, preconceito de identidade, tá? É responsável pelo tipo de injustiça. Aqui no caso, é a identidade, gênero e raça também, tá? A questão, por exemplo, de preconceitos por opção sexual da pessoa ou não, né? Enfim, várias coisas, né? A questão da raça também, enfim. Exatamente é a questão epistêmica, que é assim, por quem descreve, né? Por quem está descrevendo esse contexto, né? Por esse motivo aqui que vai ser a B, tá bom? A D, perdão, tá bom? E é isso. Vejo vocês em mais questões. Bons estudos aí para vocês. Desejo de coração bons estudos. Que dê tudo certo aí. E bora lá, né? Vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Beijos.